Bem-vindos a mais um programa Fecha a Conta. Nós estamos aqui com vários assuntos super importantes, com contadores na mesa, raridade em programas, né? Aqui é o Contador Revoltado, Lucas, e o meu amigo Anderson, que tá aqui dizendo que é especialista em tudo que é coisa. Cada convidado que diz, não, mas isso aí eu sei tudo, que eu sei o que. Você cara, sabe nada, cara. Vai de enrolar os outros aí, tchê. Ué, faz parte do jogo, né, Lucas? Tem que vender, né, cara? Tudo é marketing, né? Tem que parecer ser no começo. Inclusive, hoje vamos falar do quê? Hoje nós vamos falar sobre franquias. Aí, vambora. Franquias, negócios de sucesso, cara. Eu até tô com medo do entrevistado de hoje, porque o cara é mega bambambam no assunto. Já deu aula pra nós ali fora, né? Deu aula? Do cara da aula, não adianta. Então, antes de apresentá-lo, quero falar que nós temos a representante do Portal Contábeis, a Isabela, que tá aqui conosco, representando vocês todos do fórum, que estão mandando perguntas aí pra nós. Talvez a gente consiga colocar umas perguntas dele, né, Isa? Fala pra nós aí. E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza vamos representar o pessoal hoje. Muitas perguntas interessantes. Vamos ver se nosso entrevistado vai deixar o pessoal boquiaberto hoje, tenho certeza. Já tô preocupado aqui. Já tá preocupado. A gente tá botando muita... a expectativa tá alta, tá? Altíssima. Então, assim, não... Tá comprometido com o negócio aqui, né? Se a gente fizer alguma pergunta errada, é porque o roteiro às vezes não tá muito certo, tá? Mas então fica tranquilo. Eu não me responsabilizo. Gente, o Denis Santini tá conosco hoje. O cara... Olha o naipe do... Até livro tem, tá? Marketing para franquias. As melhores práticas para franqueadores e franqueados. Vai trazer essas melhores práticas pra nós aqui, né? Hoje, Denis. Denis, fiquei sabendo, antes de entrar no assunto mais técnico aqui, que tu é corredor, né, cara? Estamos tirando a tua corrida hoje, é isso? Cara, quase isso. Eu gosto de correr. Na verdade, eu gosto de comer e beber, né? E falam que pra você não engordar, Quem tem que não, dar uma né? corridinha, né? Quem não? Então eu gosto de correr, mas é uma história engraçada. Eu comecei a correr porque a minha esposa gosta de correr, na época namorada, eu marcava a corrida pra poder marcar com ela. Foi mais ou menos que me incentivou a correr. E aí, começamos a correr 10K, 21, 21, e a gente faz meias maratonas. Aí a gente tem um desafio de fazer uma maratona por ano em um país diferente. É bacana. Como é que tu venceu a preguiça dos 10 em diante? Porque eu tô nesse nível, sabe? Eu vou nos 10 e falo, 10, eu digo dos primeiros 1000 metros, né? Eu faço a brincadeira que olha, falando pra todo mundo aqui que pensa em correr e sofre, mas toda vez que eu saio pra correr, eu saio injuriado. Toda vez. Não tem vez que eu saio feliz, mas toda vez que eu volto falando, ainda bem que eu fui. Então, assim, eu digo isso pra todo mundo. Sai, bota a roupa e sai pra correr, porque depois a endorfina começa a estar no seu corpo, e aí quando você vê, você tá correndo 5, 10, 15, 20, 21, 42. Olha, pra vocês que acham aí que são muito ocupados, né? Que não tem tempo pra fazer as coisas, tem que ficar furnado dentro do escritório o dia inteiro. O cara é mega empresário, tem 300 empresas que ele vai dizer pra vocês aqui, e faz exercício físico toda semana. Quantas vezes por semana faz exercício físico? Olha, eu faço que eu boto a meta de fazer todo dia, mas eu faço 5 vezes por semana. Humilha eles ali. E na hora que colocar o currículo do cara aqui, né? Vai passar vergonha muita gente, hein? Ô, Denis, não vou te apresentar. Inclusive na mesa. Assim, ó, não tem nem palavra pra apresentar esse currículo. Fala um pouquinho de ti, assim, da tua história, como é que tu chegou aqui, enfim. Ó, o pessoal tá falando aqui, mas todo mundo é magrinho aqui, o pessoal acho que faz exercício, viu? Bom, gente. Eu não queria dizer nada, mas pega pra nós ali, por gentileza. Mostra pro pessoal ali, pra dizer que eu não tô mentindo. Pra dizer que eu não tô mentindo, tá? O pessoal é tão obcecado aqui, ó. Ó lá. Tem até peso aqui, gente. Ele sabe o que é, gente? Ele quer parecer marombado pra vocês. Então, assim, ó, no intervalo ele fica aqui, ó, fazendo uns bíceps, tá? Então... Dá uma inchada, né? Ontem eu filmei ele aqui, ó, que ele usa o assento aqui, o pé não alcança no chão, né? E ele colocou isso aqui só pra me na zoar pontinha hoje. do pé. Ele trouxe de casa isso. Não é pra fazer musculação no intervalo? Eu acho que é, né? Ele tá disfarçando. Vamos ver, depois eu vou filmar, ele tá ferrado comigo. Vai lá, Denis, apresenta pra nós aí, por favor. Bom, gente, fala que quem não é famoso tem que se apresentar, né? Meu nome é Denis Santini, eu sou sócio do Grupo MD, é um grupo de comunicação especializado em franquia e varejo. É uma agência de propaganda, uma agência de eventos, uma assessoria de imprensa e 2 empresas de tecnologia, que é a franquia Extranet, que é o maior portal de relacionamento entre franqueado e franqueador, e o Alfai, que é uma startup que o grande objetivo é fornecer internet gratuita para ponto de venda e poder ter análise de dados do offline no mundo online. E também sou franqueado, que eu estava contando para vocês, né? Hoje eu sou sócio de 5 operações de uma clínica estética, que é a Estética 360, e sou sócio do Rei do Mate também, que é uma rede de franquias de cafés, pão de queijo e mate. Ah, é aquele negócio do aeroporto, cara, que é um rim cada pão de queijo, aquele negócio, não é? É mais ou menos isso. No aeroporto mas não é culpa da gente. Não é culpa da gente, ele né? tem tempo pra correr, né? Aqui eu vou falar a verdade, cara. Você sabe que eu falo a verdade. É caro o pão de queijo dele. O que eu vou fazer? Não dá, né? Mas é gostoso? É bom. Não, mas é um dos é o melhor melhores. pão de queijo. É o melhor. Olha, garanto que é um dos melhores. Isso é verdade. Quem Que vale sabe é isso, né? aparece aqui, né? Você fica discutindo valores, fica xingando que os clientes discutem o valor, aí você tem que pagar, coisa boa tem que pagar, não é? É quando vale pros outros, não vale daí, né? É só pro nosso. Ah, mas reclama quando paga pra mim. Caro, né? Daí pra mim, aí pode reclamar. Enfim, vamos lá.
Denis, a gente queria ver um pouco da tua experiência, porque assim, nós somos da área contábil, né? E vivemos com a parte mais tributária, mais técnica, mais chata dessa parte de franquia. Mas a gente vive muitas dores, assim, de empreendedores que querem começar um negócio próprio, mas veem nas franquias uma oportunidade de já ter algo mais estruturado para começar, para crescer, enfim, até para saber como lidar, para vir como uma referência do franqueador, enfim, né, ter algo estruturado. O que tu pensa disso, do abrir franquias como negócio, assim? Conta para nós. Bom, a primeira coisa que eu digo é, para quem pensa em empreender, para quem tem vontade de abrir um negócio próprio, para quem pensa em empreender, em começar a montar uma coisa sua, eu não tenho dúvidas em falar que a franquia é a melhor opção. Agora, como todo mundo que vai empreender, tem os riscos de empreendedorismo. O risco de ter problemas trabalhistas, o risco de ter problemas de contábeis, o risco de ter problemas de não ter cliente, o risco de não saber operar uma loja. Ele é inerente à opção franquia ou loja própria. A grande vantagem, e eu sou um apaixonado por franquia, é que com franquia eu costumo dizer que você sai na frente. Por quê? Você tem um franqueador, você tem manuais, você tem processos, você tem outros franqueados que você pode conversar. Eu fiz uma campanha para a BF, para quem não conhece, inclusive indico para visitar, para conhecer sobre franquia, é a Associação Brasileira de Franchising. E lá atrás a gente fez uma campanha falando que com franquia você sai na frente. O que eu quero dizer com isso? Você tem a oportunidade de conhecer o seu negócio mesmo antes de abrir. Você vai visitar uma loja de um outro franqueado que vai ser igual à sua. Vai ter os mesmos produtos, vai ter um uniforme, vai entender como é. E isso, só por isso você já tem uma vantagem competitiva de conhecer o seu negócio mesmo antes de abrir. Então, para quem pensa em empreender, eu indico fortemente que você vá conhecer o modelo de franquia. Tem isso, né, Denis, das pessoas se apaixonarem por um negócio e querer ser dono daquele negócio, né? Por exemplo, eu gosto muito de tal operação, sou muito bem atendido, gosto do produto que vende. Clientes da marca, exatamente. E querem virar donos da marca, querem representar a marca. Acontece bastante isso no mercado de franquias? Olha, Lucas, é muito comum isso que você está falando. Normalmente, os primeiros franqueados daquela marca são clientes daquela marca. As pessoas que gostam, às vezes você consome um pão de queijo do Rei do Mate numa região, vai para sua região, não tem Rei do Mate. Fala, olha, aqui podia ter um Rei do Mate. Tem bolo de milho lá também, não tem? Como é que é? Bolo de milho, não tem? Bolinho de Já milho, comi o bolo de tem milho bolinho de deles. milho lá, Fantástico, recomendo. Olha, tem um negócio lá, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar, que é com... Ai, meu Deus do céu. Fugiu, daqui a pouco eu vou lembrar. Que é com maracujá, leite condensado. Esse aí eu não conheço. Espetacular. Mate suíço. É só falar lá que Mate conhece o deles, suíço. né? É fácil. Chegou lá e Desconto disse, eu conheço garantido. tal. Não, tá, só um pouquinho, tá aqui. Olha, pra quem gosta de mate, tem o mate suíço, que é com maracujá, leite condensado e mate, é um espetáculo. Mas voltando pra cá, porque a gente vai ficar com fome Pra daqui a pouco. realidade, né? O horário... Daqui a pouco dá aquela vontade Cara, de trazer comer. gente de marketing é triste, né, É, cara? Ele, terrível, capaz cara. dele ter trazido até os bolinhos de queijo aqui pra gente comer, né? Vem cá, te dizer. A broinha de milho, é broa de milho. Broa tem de lá, milho. Que normalmente vem com um cafezinho junto, ou com churros de doce de leite derretido quentinho. Derrete Que na isso? boca. Mas voltando pra cá, nem lembro o que eu ia falar mais, gente. Tava falando sobre a questão da paixão do cliente que vira... Isso, os primeiros clientes da marca tem isso, né? Você acaba, por você gostar daquela marca, você acaba querendo abrir aquela operação. Mas é uma pergunta boa, por que eu tava querendo dizer isso? Porque normalmente você gosta do produto final, mas você não conhece o produto que está por trás daquilo, como que você chega até aquela operação. Então é muito importante, tem muitos franqueadores que chamam de você passar o dia dentro da própria operação. Então antes mesmo de você abrir a franquia, abrir a operação, você vai lá, que chama Discovery Day, que você passa o dia no back-office daquela operação. Então você vendo como é que você recebe material, como é que você produz, como é que você desenvolve internamente até chegar no produto final para o consumidor ali. Então, para quem tem vontade de abrir uma franquia, eu costumo dizer, vá visitar a loja, converse com o franqueador, veja uma operação por trás da operação antes de você tomar qualquer atitude. Não, legal. Tu começou, né? Tu até nos contou uma história sobre o teu início, assim, numa palestra que tu estava dando. E conta depois pra nós um pouquinho sobre isso aí. E eu queria saber o seguinte, quais são as dificuldades que tu enfrentou quando tu abriu as primeiras franquias aí, né? O que tu... Era uma coisa que tu imaginava ser assim? O que não era, que não estava esperado, assim? Conta pra nós um pouquinho. Olha, essa pergunta é boa, Lucas, e obrigado até, porque eu gosto de contar essa história, porque ela mudou realmente a minha vida. A minha empresa vai fazer 25 anos ano que vem, né? Começa a entregar a idade, mas eu comecei menor aprendiz, né, lá atrás. E logo devia ter, isso foi em 2006, a empresa nasceu em 97, tinha 9 anos de vida e eu já me dizia especializado em franquia. E eu estava numa apresentação de uma campanha grande, uma convenção de franqueados. Para quem não conhece a convenção, normalmente o franqueador ele promove um encontro entre todos os franqueados para trazer as novidades na rede, para trocar ideias, para trazer novas funcionalidades e assim por diante. E nós íamos apresentar uma campanha ali. E eu ia apresentar a campanha, uma campanha grande, com uma celebridade que ia estar junto. E eu comecei a falar que eu adorava a franquia, amava a franquia, apaixonado por franquia. Um franqueado levanta a mão e fala, Denis, você gosta de franquia? Gosto. Você é apaixonado? É. Você tem uma? Aí eu falei, não. Ele falou, por isso que você ama. Então você imagina, né? A palestra começou assim, eu queria ter aquela engasgada. Sempre que eu ia falar que amava uma franquia, eu dava uma engasgada.
Mas eu vou dizer, pena que eu não guardei o nome daquele franqueado, mas ele mudou a minha vida. Eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, falei, vamos abrir uma franquia. Ela, como assim? Falei, como é que eu falo que eu respiro franquia, conheço franquia e trabalho para uma franquia, sou a melhor agência para franquia, mas não tenho uma operação. E aí eu resolvi abrir, na época eu abri a primeira loja no Brasil, a primeira unidade do Brasil da Contours. Não sei se vocês lembram, uma academia só para mulheres, 30 minutos só para mulheres. Para mulheres, fui o primeiro franqueado no Brasil e vou contar para vocês, meu mundo caiu. Era muito aquilo. Hoje eu falo com propriedade. Você viver o outro lado. A academia abria às 6 da manhã, fechava às 10 da noite. O que acontece quando falta um funcionário? Em geral, uma operação de franquia, ela é muito enxuta o número de funcionários. Tem que ser ali, tem que ser mesmo, tá, gente? Se você pensa bem em uma franquia, você não pode botar muita gente, porque é uma operação muito sensível a custos. Então, não tem uma gordura, né? Não tem gordura. Então, você tem um número de funcionários ali certinho. Então, quando falta o funcionário, o que acontece? O franqueado tem que ir lá para a ponta. E quando falta das 6 da manhã e o turno da noite? É o franqueado que vai para a ponta. E quando falta a menina da limpeza, quem é que vai limpar o vaso sanitário? É o franqueado que vai limpar ali. Então, assim, eu costumo dizer isso. Você viver a operação é fundamental para você entender um negócio. E por que, para conseguir ficar tão longa a resposta, né, Lucas? Aqui no mundo... o programa é teu, cara. Áudio, fica à vontade. Isso, para mim, mudou a minha operação na agência. Eu comecei a entender como que eu, através de um grupo... deixamos de ser uma agência para ser um grupo de comunicação, podia criar novas ferramentas para ajudar a relação franqueado-franqueador. E foi aí, inclusive, que eu escrevi meu livro. Porque eu comecei a pesquisar... Vivendo a dor que tu... Vivendo a dor lá. E aí eu conheci grandes multifranqueados e franqueados de alta performance, que a gente chama, que são franqueados que hoje, uma coisa que chama muita atenção, né? E na minha própria unidade. Por que dentro de uma mesma rede de franquia, com a mesma marca, eu tenho franqueado que performa tão bem e franqueado que não vai tão bem? E eu comecei a estudar esse mercado ainda mais e entender como é que eu queria ser o melhor franqueado da minha rede. E aí eu comecei a conhecer os melhores franqueados do Brasil e agora a gente vai ter um evento chamado Multi-Unit Conference em Las Vegas, que a gente vai há 5 anos. São os maiores franqueados do mundo, onde eles se encontram para trocar ideias. Mas pode ser uma pergunta daqui para frente, posso falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, não, que perfeito. Bacana, muito legal. Ô, Denis, assim, quando você começou a falar, né, sobre o modelo em si de franquia, o Lucas até falou, poxa, conta um pouquinho disso daí. Você citou uma questão que, para nós que somos contadores, a gente vê muito dentro do mercado. O cara é um excelente profissional. Ele é, sei lá, um excelente vendedor. Aí ele resolveu, cara, agora eu posso ter o meu próprio negócio. E aí ele abre o negócio dele, mas ele não tem o conhecimento do empreendedorismo, o que é ter uma empresa. E ele passa muito rapidamente a fechar as portas e aquele sonho dele vira um pesadelo porque ele ainda sai todo endividado da empresa. A franquia, ela traz uma segurança para esse cara? Essa é a pergunta mais bacana aqui até agora. Olha lá, vamos ver, tem que melhorar as perguntas, hein? Tem que evoluir depois dessa, hein? Deixa Olha pra só, mim. Não perco pra ele nunca. Nunca perco pra ele, deixa pra mim. Quero ver, joguei a cidade pro Lucas. Por isso que eu falei no começo do nosso bate-papo, que se você pensa em empreender, a franquia é a melhor opção. Por quê? Porque justamente isso, um franqueado correto, um franqueador correto, um franqueador preocupado com a rede, ele vai te dizer aonde são as dores de abrir um negócio. Ele vai te apontar, inclusive ele faz uma seleção. Em geral, quando você é candidato a franqueado, não quer dizer que você tem o dinheiro e você vai abrir a franquia. Você passa por uma seleção. Inclusive, o franqueador vai selecionar se você tem perfil ou não para operar aquela marca. Então, você já tem aí uma linha de corte. A segunda coisa é você viver esse outro lado, que eu falei do Discovery Day. De você estar ali vivendo a operação. Então, antes mesmo de você abrir, você vai sentir ali na ponta. E você colocou... Isso, Anderson, todo mundo quer abrir. Todo mundo me pergunta assim, Denis, qual é a franquia mais bacana? Qual é a melhor franquia para abrir? Eu costumo dizer, primeiro, que não tem a melhor franquia. Depende muito do seu perfil. Então, assim, tem gente que fala assim, eu sempre quis ter, porque lanchonete dá muito dinheiro e tal, mas eu odeio o cheiro de hambúrguer. Cara, você vai ter que viver na chapa, você vai sofrer ali. E você vai trabalhar, às vezes, 10, 12 horas por dia naquela operação, aquele ambiente que você não gosta, você não vai ser feliz. Então, até na hora de escolher, não basta só você gostar do produto final, mas tem que gostar da operação, do back-office ali atrás, em cima desse para você poder trabalhar melhor e operar melhor. E a galera sempre olha a última conta, né? Quanto que sobra nessa franquia, né? Qual que é a taxa de retorno? Então, e uma coisa que você falou também, que o cara fica endividado, muitas vezes a pessoa faz a conta assim, quanto custa a franquia? Custa 200 mil, 100 mil, 50 mil, 1 milhão. Eu tenho 1 milhão. Não adianta. Você tem que ter pelo menos 50% a mais do dinheiro que você vai investir, porque você pode ter dificuldades. Não quer dizer que você vai abrir no mês seguinte o negócio vai estar dando dinheiro. Muito pelo contrário. É bem provável que ele demore às vezes 3, 4, 5, 6, até mesmo 1 ano, dependendo da operação, para você começar a tirar alguma coisa. E as pessoas às vezes esquecem que tem o seu custo mensal. Sim. Então, você abre uma operação, você vai ficar sem tirar dinheiro nenhum e às vezes vai ter que botar mais dinheiro naquela operação
para poder ela até alcançar o ponto de equilíbrio e começar a dar dinheiro. Então, não basta ter o capital que está escrito ali quando você abrir uma franquia. Ah, a franquia quanto custa? Quando o McDonald's, 1,5 milhão, ou 100 mil, ou 50 mil. Ah, eu tenho esse dinheiro. Não, você tem que ter pelo menos 50% a mais. Para você não morrer na praia ali quando está faltando pouco para chegar e às vezes falta um pouquinho ali para você chegar no ponto de equilíbrio. Parece que tem muita ilusão, né, no mundo da franquia, né? Pois então, eu tenho várias ilusões pra desmistificar agora aqui. Mas eu gostei do Denis, que é o seguinte, cara, eu posso ter tranquilamente ele no meu WhatsApp, porque eu não preciso nem acelerar. Cara, é igual a mim. A gente conversa na velocidade 2, tranquilaço eu e ele. Eu fico ficar naquela Eu falo agonia. rápido, né? Eu Desculpa, e tu, vou tentar cara. falar um pouco mais devagar. Por favor, fale mais rápido se tu quiser. Eu gosto assim, dinamismo, é isso aí. Aproveitando esse gancho que tu colocou ali sobre a questão de avaliação do negócio, eu tenho muita dúvida sobre isso também, assim. Quero abrir uma franquia e tal, mas o que eu preciso avaliar no negócio pra ver se ele tem um retorno legal pra mim? Quais são os indicadores que tu aprendeu na dor lá? Pô, mas por que tu escolheu a franquia pra abrir? Foi essa que tu escolheu? E o que tu te fez aprender na dor, assim, a evoluir na tomada de decisão pra novas franquias? Essa pergunta é boa, porque também, de novo, Denis, que eu Melhor do que a escolhi... dele, com certeza. Tá melhorando. Não Cada chegou, pergunta é um nível. Deixa eu ver se a resposta se mantém, né? Vamos me esforçar aqui. Boa, vai lá. A primeira coisa, acabou chamando atenção, era meu cliente na época, essa marca, que era a Conto, Academia para Mulheres, o Cassiano, era meu cliente, e era uma marca esportiva, que eu tenho, como eu falei, gosto de correr, gosto de esporte. Eu falei, hora de identificar com o produto, identificar com a marca, identificar com o serviço final. E eu queria também uma marca internacional na época, porque eu queria trazer um pouco de know-how de fora. Então eu busquei um pouco esse caminho. A minha primeira dor foi a surpresa de lidar com gente. Posso dizer desde já, quer dizer, você vai ter que ter uma equipe, você tem que ter ali uma ponta muito importante. Então, a saber lidar com a equipe foi o meu primeiro grande aprendizado, de você poder trabalhar ali na ponta. E a segunda coisa que eu aprendi muito é lidar com o consumidor. Quer dizer, você de novo, né? Você começa a perceber do outro lado as pessoas que você lida com gente. No meu caso, na prestação de serviço, porque tem franquias de B2B, tem franquias de B2C. Para quem não sabe o que é B2B, é franquias voltadas para negócio, franquia entre empresas, e tem entre o consumidor final, que é o C de consumidor. O B2C é você lidar com gente. E gente, cada um tem uma expectativa, cada um tem uma demanda, cada um tem uma vontade, cada um tem uma necessidade. Então, para nós, essa foi a nossa maior aprendizado ali na ponta. E para mim, como agência, foi uma grande escola. Foi o melhor MBA, foi ter operações. Por isso que eu volto a dizer, agradeço esse franqueado que me desafiou lá atrás, porque ele fez a gente mudar muito a forma de pensar o marketing para franquias. E eu acho que ele está ajudando muita gente a pensar do outro lado também, né? Porque nós vivemos isso, né? Tem muita gente que fala, mas na hora vivencia, não vivencia. Então é difícil você falar assim, poxa, vou ensinar o que se eu não faço. E aí, complementando a pergunta que você fez na hora de escolher, muita gente fala assim, vou dar de novo exemplo de alimentação, mas depois eu vou mudar o exemplo. Mas assim, eu quero montar um restaurante. É legal. Gosto de trabalhar em Dia dos Pais, gosto de trabalhar em Dia das Crianças, gosto de trabalhar nos feriados. Por quê? Quando bomba. Domingo. Eu tenho uma cafeteria, tem que abrir no domingo, cara. Tem que abrir no domingo. Vai pensar, e assim, mas como assim? Eu vou ter que estar operando? Vai. Tem uma pergunta bacana, às vezes um amigo meu fala assim, Denis, eu tô pensando em dar uma relaxada, eu juntei aqui uma grana, que franquia? Eu falo, nenhuma, né? Porque assim, você vai ter que trabalhar e muito, porque você vai empreender. Aí eu vou voltar à essência da nossa conversa. Você é um empreendedor, seja de uma marca sua ou de uma marca franqueada. Você vai ter as dores de empreender, que é surpresas. Eu costumo dizer que o dia a dia de um franqueado é uma surpresa todo dia. Você acorda de manhã, você não sabe o que vai acontecer. É um funcionário que falta, às vezes a energia que cai, é um equipamento que cai no pé de uma cliente que já aconteceu, a cliente que bate no carro da outra cliente no estacionamento. Sempre tem uma novidade que você não está no manual, não está nos processos, que você vai ter que lidar ali no próprio dia a dia. Uma multa que o contador não enviou a obrigação. Tem de tudo, né, cara? Olha, Não, é que a vida do contador a gente sabe que não é fácil, inclusive porque o pensamento que eu acho que as pessoas têm é o seguinte, eu sempre digo isso, tá, Denis? Eu não sei como é que tu é com o comportamento com o teu contador, mas a gente sempre pensa assim, se deu errado na minha empresa, a culpa é do contador, né? A culpa é do contador, é certo, porque ele não me orientou de certo, ele não me disse que isso aqui poderia acontecer, porque o contador ele tem que prever todos os eventos que podem acontecer na empresa, entendeu? E se ele não te falar, azar dele. E agora você provocou, eu vou dizer, como é que eu escolho meu contador? Ele tem que conhecer daquele meu segmento, daquela minha... Boa dica, hein? Contador com atendimento nichado, né? Exato, em agência é fundamental ter um contador que entenda do meu business, que eu sou uma agência, que eu agencio fornecedor, que eu tenho nota de repasse, eu não vou entender que eu vou falar coisa errada aqui. Sim. Em franquia, a mesma coisa. Você tem que conhecer tanto do segmento que eu vou atuar, seja alimentação, seja serviço, etc., como também, por que não, de franquia. Então, deve ter contador ouvindo a gente, vale a pena entender bastante que as pessoas acham que franquia é um segmento. Não, franquia é um modelo de negócio que está presente em diversos segmentos. Você tem franquia de alimentação, franquia de escola, franquia de academia, franquia de negócio, franquia de mídia digital e assim por diante. E o contador, ele pode ser, além do teu apoio técnico, né, de
até essas brigas que tem de SSQN, por aí, tributa royalties, não tributa, aquela loucurada que tá acontecendo. Royalties, fundo de propaganda. Assim, pode ser essa parte técnica, mas também pode ser a parte estratégica, por que não, né? muito. Analisar no estudo de viabilidade, né? Como é que vai tratar o teu negócio a partir dali, estratégias tributárias para isso, enfim, tudo isso que a gente... Definir ponto de equilíbrio junto com o cliente. Exatamente. Muita gente não consegue isso. Exatamente. Decisão tributária, você vai pro simples, Sim. vai lucro presumido, lucro Exatamente. real, tudo isso. Muitas vezes o Impacta franqueador diretamente, também né? ajuda, mas é uma decisão muito do franqueado. Até porque você tem modelos de franqueado diferentes. Você tem um franqueado monomarca, um franqueado de uma marca só e de uma loja só, que às vezes ele opera, ele toca, e você tem os franqueados, que são os multifranqueados. Você tem um franqueado no Brasil que tem 100 operações. Esse cara, 100, 150 operações, franqueados faturam 250 milhões por ano, maior que franqueador. Esse cara é um outro modelo, é um outro negócio, ele é um grupo, muitas vezes, ele tem marcas de diversos segmentos. Tem um franqueado, um dos maiores franqueados do mundo, faturou 1,2 bilhões de dólares o ano passado. Então, assim, esse tem mais de 700 operações de franquia de 6 marcas diferentes. Então, assim, imagina como é a questão tributária de um franqueado desse perfil. Franqueado, tá? Não tô falando de franqueador, não. Exatamente, imagina. Cara, eu tenho alguns pontos que tu falou que eu quero aprofundar ali. Porque assim, tu falou, tá, não tem melhor franquia pra escolher, porque eu acho que tem um mito disso. Qual é melhor? Me dá a morta. Deve te perguntar muito isso. Qual é? Me dá a morta. Qual que eu tenho que comprar hoje? O que é, né? Tá no Que nem mercado. ação, né? É que nem ação. Qual ação que vai subir? Qual é que tá estourado aí? Mas tem segmentos que se destacam. A gente pode dizer assim, isso aqui tá dando certo no mundo das franquias, tem dado certo há muitos anos. Pro pessoal, é um ramo mais sólido que eu posso me guiar. Tem, também, de novo, as perguntas estão cada vez melhores. E se tá você tentando. tem tendência... Eu Você me tem... esforço. Mas o que é bom é ter parceiro, né, cara? Porque daí se eu erro aqui, tu faz aí, tá tudo certo. Boa. Você tem tendências de mercado sim. Por exemplo, nós estamos vendo agora, independente de ser franquia ou não, tem uma tendência de saudabilidade. As pessoas comendo comida mais saudáveis, de procedência, atividade física, serviço. O serviço, eu falo muito isso, empresas de produto têm inserido serviços nos seus produtos. Porque cada vez mais o consumidor está mais exigente, o crescimento da demanda em casa, né, dos deliveries, né? Os crescimentos das marcas que fazem entrega em casa. As marcas que não tinham delivery passaram a ter delivery, passaram a ter e-commerce. Então, é muito comum que as franquias também acompanhem as tendências do mercado. Então, marcas que estão mais próximas da tendência do mercado, elas têm uma vantagem competitiva. E também franqueadores que se adequam a essa tendência. Isso também acontece muito. Então, você tem marcas de alimentação que não tinham, por exemplo, delivery, que passaram a ter com a pandemia e hoje já passou a ser um novo negócio para o franqueado e assim por diante. Então, Denis, até queria puxar essa pergunta aí. O pessoal do fórum já mandou sobre, muito parecido com o que estão falando. No momento de pandemia, ainda é uma boa ideia investir em franquia? A Ingrid Vieira mandando no nosso fórum. Obrigado, Ingrid. Conta com a gente para responder. Foi um bom momento também, complementando, né? Foi um momento, teve um crescimento. tá Ó, sendo. lá vou eu apaixonado por franquia. Olha lá. Eu vou dizer que as franquias foram as que melhores se adaptaram à pandemia. De novo, imagina que você não tem uma operação que você não está sozinho. Você tem, para eu dar um exemplo da minha, sou franqueado de uma rede que tem 400 lojas. Quer dizer, todo mundo sofrendo com a mesma dor e procurando a solução ao mesmo tempo. Você tem a troca entre franqueados. Então, aquele franqueado tem uma ideia bacana e já passa para todo mundo. Então, de novo, qual é uma das grandes vantagens da franquia? Você ter muitas cabeças pensando a mesma coisa que você. E você tem um franqueador que está o tempo todo preocupado em fazer as franquias darem resultado. Imagina você sozinho na pandemia, negociando com o banco, negociando com linha de crédito, negociando com fornecedores. Você fazendo parte de uma rede de negociação e ganha em escala. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que os franqueados de marcas preocupadas com a operação, que é o mais comum no mundo de franquia, tiveram uma vantagem competitiva na pandemia. E também, o que aconteceu? Os aprendizados da pandemia. Como eu estava comentando aqui agora, muitas marcas criaram novos produtos e serviços que vão perpetuar depois da pandemia e vão agregar valor à marca. Então, tinha marca que não tinha nem delivery antes da pandemia e conseguiu implantar, projeto, vamos fazer, fez em um mês. Coisa que estava 2 anos parado e hoje passou a ser uma unidade de negócio daquela operação. Ô, Denis, deixa eu aproveitar então essa pergunta e encaixar uma outra aí. Eu percebo, não sei, pode ser uma besteira que eu vou falar e você tem total liberdade. Geralmente aqui é pra besteira, falar geralmente é. Geralmente, O risco maior das besteiras estão na resposta. de cada 3 a gente acerta só uma. Olha, o risco maior das besteiras estão na resposta. Pode ficar Mas, cara, não tranquilo. pode ter medo de falar besteira, senão a gente não aprende, né, cara? A gente tem que Vamos falar, lá, né? vamos lá, azar. Eu sinto que, por exemplo, o consumidor ele já não é tão fiel mais à marca como ele era antigamente, né? Antes você falava assim, eu só compro esse produto. Não só por conta da pandemia, que a questão da renda diminuiu, mas eu vejo que o consumidor está aberto a descobrir novas coisas, até a própria, acho que a comunicação, a internet, o marketing evoluiu muito das outras marcas. Então, assim, a diferença das grandes marcas para as pequenas marcas, elas não são tão distantes mais igual eram antigamente.
Você acha que isso realmente tá tendo essa mudança de postura do consumidor? Então as franquias acabam perdendo com isso ou não? Eu tenho dito na pandemia, que eu ouvi de um amigo, que as pessoas estão mais domesticáveis, né? Pergunta bem elaborada, né? Vai elogiar essa então, pergunta dele. cada hein? vez Até me melhor. enrolei aqui de tão complexo. Te vira. Eu tô aqui enrolando um pouquinho para responder. Eu entendi. Tô brincando. Essa é uma coisa que eu tenho dito na pandemia, que as pessoas estão mais domesticáveis, elas estão mais abertas a aprender. Antigamente você fala, não, isso não funciona. Peraí, deixa eu testar. E isso vale também para consumidor. Ele está disposto a experimentar. Então, assim, a experimentação cresceu. Mas eu vejo também uma oportunidade para as marcas se consolidarem. As marcas parceiras, as marcas que entenderam esse novo momento do consumidor, as marcas que se adequaram a esse momento. Então, ao mesmo tempo que você tem o consumidor mais aberto a experimentar, você tem também aquele também que está valorizando aquela marca, que entendeu o momento dele e se adaptou ao momento dele. Então, você tem as duas balanças aí muito próximas. Marcas aproveitando o momento para tornar mais próxima do consumidor, criando novos produtos, se aproximando ainda mais dele, e marcas novas surgindo com a oportunidade de ocupar espaço em marcas tradicionais. Isso aconteceu muito no mundo financeiro, né? Você tem novos bancos entrando aí muito forte e você tem bancos tentando se adaptar rapidamente para atender o consumidor moderno hoje. Não, isso é muito legal, porque assim, ó, às vezes o empreendedor, ele pensa, quero fazer tal coisa, mas já existe algo parecido, então não vai dar certo, porque os caras já dominam o mercado. E muitas vezes tu abre algo que às vezes é similar com algo que já existe e tu supera aquele cara. Tu consegue fazer um crescimento da empresa ainda superar, daqui a pouco virar franqueador lá na frente, né? Que eu quero ter depois um franqueador, mas ainda tem umas dúvidas franqueadas. E, por exemplo, a gente aprende com os erros, né? Você como especialista em franquia, aonde você viu que, por exemplo, a questão das paletas mexicanas foi o erro delas? Porque na época estourou aquele negócio caro, Super a franquia, era um boom, né? daqui a pouco Morreu. O caiu. Jean é um amigo, fundador das Mexicanas, das paletas mexicanas. Eu vou dizer o seguinte, não é que ele teve um erro. Na verdade, o brasileiro ele é muito assim, diferente do americano. O americano, quando ele tem um negócio bacana, as pessoas querem estar junto com ele. No Brasil é mais comum um negócio bacana, as pessoas querem fazer igual. Então o que aconteceu, e não é só com as paletas, aconteceu com várias marcas, né? Você, quando tem uma coisa bacana, surgem 500 marcas. Eu lembro no caso dos anos das paletas, eu tenho uma história aqui na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Eu lembro que na minha rua abriram 5 tipos de paletas mexicanas. A paleta, os los mexicanos, los não sei o que lá, não sei o que mais. Abriram 5 marcas do mesmo produto. Não há mercado que consuma. Isso aconteceu com os frozen iogurtes, não sei se vocês lembram. Também abriram 5 tipos de frozen. Hoje existe um risco com o açaí, mas o açaí está um pouco mais consolidado, né? As marcas de açaí. O que acontece e o brasileiro também está aprendendo. Ao invés de você competir, você se juntar. Então, na minha opinião, o que vem acontecendo, o que estava acontecendo muito comum é quando tem uma ideia que é bacana, é legal, surgem muitas ideias semelhantes, principalmente quando tem barreira de entrada pequena. Que era o caso das paletas. Não era difícil fabricar as paletas mexicanas. Não digo nem paletas, né? Facilitar aquele sorvete, daquele formato, etc. Como também aconteceu com o Frozen, assim por diante. Isso é um negócio interessante que tu falou sobre a barreira de entrada, tu avaliar, né, no momento do estudo de viabilidade do teu negócio, porque é algo bem impactante. No momento, se a gente tem essa cultura já de, peguei um negócio legal e o pessoal vai começar a copiar, não, só um pouquinho, tem que ter barreiras de entrada aqui que eu possa me diferenciar, né, e não ser tão fácil, né, porque senão o meu negócio pode se comprometer, né. E até valorizando também, né, o marketing, né, você tem que ter um marketing, aí entrando na sua pergunta anterior, né, o consumidor está muito exigente com as marcas. Então, a forma de você se comunicar, a forma de você entregar o seu produto, a Hoje cadeia... não é mais esse negócio só de entrega de produto, tem sempre um serviço junto, né? Tem Tem sempre o serviço junto que está vinculado O Mercado Livre é uma grande, né, Cara, experiência. não tem, as pessoas né, querem disso. experiência, elas não querem só o produto. Elas querem o produto com assim, se sentir especial no momento da compra, desde o momento da compra da entrega, né? Entrando no mundo do marketing, você tem que sempre superar a expectativa da pessoa. Alguma coisa que encante as pessoas. Denis, mas então, o Vitor perguntou no nosso Instagram, o Vitor Maio, estudante de contabilidade. Olha, eles existem. Eles existem. Ainda bem, Onde né? habitam? Que bom, tô precisando me então. aposentar daqui a pouco já. Como você fideliza um cliente, então, de franquia? Então, em cima da resposta, surpreendendo. Não é só de franquia, é de qualquer marca, de qualquer operação. Você precisa surpreender. Tem uma máxima, né, que as nossas vós diziam, né, que era a primeira impressão é que fica. Eu discordo. Para mim, a última impressão é que fica. Você pode fazer 10 coisas boas. Se a última que você fizer não for tão boa, cara, olha lá, o cara já não tá mais tão bom. Já era. O mercado Verdade. passou. Então, eu queria até mudar esse ditado. Não é a primeira impressão que fica, é a última impressão que fica. Então, se eu puder dar uma dica, você tem que o tempo inteiro, de alguma forma, surpreender. E às vezes o pessoal lá na agência fica chateado comigo, fala que eu sou muito exigente. Se alguém
alguém me pergunta qual é o melhor trabalho que eu já fiz, eu falo é o próximo. Porque eu sempre acredito que o próximo pode ser melhor do que o anterior. Então, quer fidelizar o cliente, você vai ter que sempre ter um atendimento melhor do que você fez no atendimento anterior. Esses dias eu estava falando nas redes sociais sobre essa questão de atendimento, porque as pessoas ficam preocupadas só com a venda, né? Ah, vendi bem. O atendimento ele tá em toda a cadeia, todo o fluxo do cliente, porque um mau atendimento, dependendo da forma que a pessoa, a empresa pegou aquilo e resolveu, muda completamente a tua experiência. Se um dia eu tive uma entrega errada, não sei o que, veio um atravessado, como é que o cara me atendeu? Não, eu vou te mandar agora, tô dando prioridade, mandou um brinde, tu não vai pagar, na próxima eu te dou uma isenção. Eu falei assim, cara, que empresa maravilhosa. Tu sabe aquela, né, sensação de que os caras se importam comigo. Esse é um outro mote, Lucas. A gente descobre a empresa não quando tá tudo bem. A gente conhece uma empresa quando tem problemas. Na dor, né? É na dor. Na dor, é isso. Como ele vai dar... Ah, não, isso aí não é assim. Não, você já abriu antes. Não, isso aí não foi o que mais... Exatamente. Não, mas pera aí, deixa eu ver. Pronto, já veio que vai... Agora a empresa quer resolver. Ela está preocupada em resolver e não está preocupada em saber de quem é a culpa. Exatamente. Traz um diferencial. E aí, quem foi o rapaz que perguntou? Foi o Vitor. O Vitor perguntou. É uma forma de você ter fidelidade com o cliente. Saber lidar com situações inusitadas pode fazer a diferença na relação com o cliente. E também vale para a família também, tá? Vale para namorada, vale para esposa, vale para todo mundo. Fica a dica, gente. Hashtag relacionamentos. Vamos fazer um assunto. Relacionamentos, aliás. Marketing. Vamos fazer o próximo programa aí de relacionamentos. Queria perguntar o seguinte, assim, ó, eu sei que tem algumas franquias que as pessoas sonham em ter. Eu quero ter McDonald's, quero ter Burger King, não sei o quê. Tem umas barreiras maiores ali, né? Como é que é? Essas grandes marcas exigem experiência na área, exigem também um capital maior. Como é que é as grandes marcas para entrar? A primeira entrada é territorial. Quer dizer, se a pessoa já tiver ocupado aquele território, não tem como entrar outro. Então, existem marcas que você já não tem mais espaço para comprar, porque alguém já comprou aquele espaço e já está ocupando. E essas marcas, tem uma coisa que, na minha humilde opinião, ela é muito bacana. Em geral, as marcas dão preferência para quem está dentro. Então vamos supor, uma marca X, vou dar exemplo do Boticário, que é uma marca conhecida, todo mundo conhece. Se abre uma região nova, um shopping novo, um espaço novo para ter, ela dá preferência para um franqueado que tem uma série de critérios, tá? Ou performando, ou é próximo, territorial, para abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma décima, uma 20ª operação. Então isso é uma coisa bacana internamente. Mas eu acho que tem duas coisas que fazem a pessoa procurar uma franquia, uma marca forte, olha o marketing aí, seja McDonald's, Burger King, Boticário, Estética e as outras, Marrê do Mate, assim por diante. E também o segmento. O segmento tá bombando, eu preciso abrir uma coisa de estética, preciso abrir uma coisa de alimentação, preciso abrir uma coisa de saudabilidade. Então essas duas que alavancam as marcas. Uma coisa que eu queria te perguntar para encerrar a parte do franqueado, que eu tenho muitas dúvidas sobre o franqueador, é a questão da escolha mais técnica, assim, do negócio. Se tu puder dar dicas assim, eu quero escolher um negócio para mim. Quais são os indicadores que eu tenho que seguir para eu escolher e ter o melhor acerto, assim, digamos assim? O que levou você a escolher as suas marcas, as suas franquias? Então, a primeira foi essa questão que eu falei de um item que eu gostava. Mas depois eu fui para uma questão que era oportunidade de mercado. Por exemplo, no caso do meu Rei do Mate, foi feita uma pesquisa na universidade que eu tô. E os próprios alunos pediram o Rei do Mate dentro da universidade. Então, a própria demanda foi o que me levou a abrir uma operação ali dentro. E outras foi a questão de oportunidade de negócio. Mas a pergunta é interessante porque um dos critérios que eu costumo dizer para a pessoa que vai abrir uma operação é gostar do back-office daquele negócio. Porque, de novo, você vai precisar se dedicar. Você vai precisar operar. Se faltar funcionário, se faltar gente, se faltar equipe, é você que vai ter que ir lá fazer o sanduíche, você que vai ter que ir lá montar o treino, é você que vai ter que ir lá e operar a máquina. Inclusive o treinamento é fundamental, você passar por todo o processo. De novo, olha que bacana abrir uma franquia. Franqueador, em geral, ele tem treinamento, ele tem reciclagem em treinamento. Então, essa manutenção é muito importante. E a terceira coisa é você ter capital para ter mais do que o dinheiro investido. Relembrando nosso começo da conversa. Quer dizer assim, o financeiro é tão importante quanto você querer. Porque você vai passar por perrengues, vai passar por dificuldades, pode aparecer uma pandemia, pode fechar uma rua, pode ter um problema trabalhista, pode ter um problema de ocorrer algum sinistro na sua operação. Você pode ter uma série de coisas na operação que você precisa ter um capital extra para passar por dificuldades como essa. Então, um dos critérios de escolha é, se você vai escolher uma franquia, vê o quanto você tem de capital e procure franquias que você vai gastar 75% do valor que você tem de capital. O pessoal acha muito que comprou franquia, larga lá, pronto, ela faz sozinha, né? Não faz. Nada disso, é mão na massa, a visão né? da galera é essa mesmo. É assim, olha, eu quero empreender, mas eu não quero ter muito trabalho. Então eu vou comprar uma Quero franquia. ser patrão. Pronto, né? Quero ser patrão. Essa é a visão, né? Tem Exato. as mesmas dificuldades, se não mais. Porque assim,
pra tu começar o teu negócio, tu faz do jeito que tu quer, mais ou menos, assim, né? Vou adaptar, acho que tem essa visão o custo e tal. é maior, né? Mas quando tu trata de uma franquia, tu tem que seguir diretrizes da marca também, né? Porque tu tá representando uma marca, né? Isso eu quero entrar depois, mas deixa eu até comentar um dado que é importante. O Sebrae até divulgou que 23% das empresas que nascem no Brasil morrem ali nos primeiros 2 anos, né? Agora, franquias, esse número cai pra 5%. Não, cai pra 7. Sete. Cai pra 30. De cada 10 franquias que abrem, só 3 fecham. Olha isso. 2 anos. O número é invertido. É Exatamente. invertido. Tinha até anotado aqui agora. Tá lendo meu papel aqui, Lucas. Não, olha, podia ter colado aí. ó. Tem uma bolinha. Tinha uma de- bolinha. Destaque. Cara, é Nossa. uma diferença muito... É gritante. Gritante, exatamente. Caramba. Por isso que eu falo, se você vai empreender, agora, mas você vê que eu falei, 3 quebram. Então, assim, não é a segurança, não é a certeza de que você vai dar certo. Mas é a segurança de que você tem mais chance de dar certo através de franquia do que de operação própria. Mas também se você tiver perfil para ser franqueado. Uma pergunta muito comum é: não, mas tem que ser tanta regra, tanto processo. Justamente por isso que é uma franquia. Você tem que seguir processo, tem que seguir regras. Porque você tenta, de alguma forma, equalizar a operação das lojas. Sim. Senão você vai ter cada operador fazendo do seu jeito. E aí a chance de dar errado vai aumentar esse percentual, segundo o próprio Sebrae que você trouxe aí. Exatamente. Não, então perfeito. É só para dizer assim que existe um risco que pela estrutura da franquia dá uma segurança um pouco maior em relação a isso, né? De, pô, vou quebrar já nos primeiros anos. Tem uma estatística que comprova que... E eu Não, tenho um né? sentimento também que a galera, quando ela compra uma franquia, ela se preocupa mais ali no empreendedorismo, até mesmo porque ele colocou grana, né? Tem isso, né? Tem que Mas- manter o nível, né? Manter um padrão. Eu vou trazer né? aqui, até pelo nosso bate-papo, antes da gente mudar o foco para franqueador, Sim. existem perfis de franqueados. Você tem o franqueado que ele é operador, que é aquele franqueado que ele gosta de botar a mão na massa, que ele juntou uma grana, ele vai pegar às vezes a grana de uma vida dele ali, vai operar, ele é quase uma compra de um emprego. Ele está preocupado quanto sobra na última linha. Exatamente. Pô, eu era empresário, eu era executivo, eu trabalhava numa empresa, juntei aqui uma grana, etc. Eu vou montar uma franquia. Quanto vai sobrar no final do mês? Vai sobrar 5, 10, 15. Beleza, quanto eu ganhava, tô feliz, ele vai viver com isso. Que é um franqueado, e é perfeito, é um franqueado operador bacana. Depois você tem esse mesmo franqueado, às vezes, ele gosta do jogo e ele começa a querer crescer mais. Ele começa a ter a oportunidade de ter mais operações. E aí ele começa a querer, será que se eu tiver 2 eu vou ganhar 20, passar a ganhar 40, vou passar a ganhar 30? E ele começa a ver possibilidade de crescimento, ele começa a juntar uma grana para abrir uma segunda, terceira operação. Já é o multifranqueado. É mais confortável, já conhece também o negócio. Já né? conhece, a É um curva de perfil aprendizado é mais gestor, menor, né? ele já é mais gestor. É. Às vezes ele cresce dentro da própria rede. Nós falamos aqui agora de ter uma segunda, terceira, quarta operação daquela mesma marca, que é o franqueado monomarca, que é interessante também. E tem o multifranqueado multimarca, que é aquele cara que é um franqueado profissional. Que ele é aquele cara que aprendeu a ser franqueado, gosta de seguir regras, ele é bom com gente, ele é bom vendedor, e ele começa a ter franquias de várias marcas. Tem franqueado que tem várias marcas dentro do mesmo shopping, numa mesma região, e aí ele negociou melhor com o shopping em vários pontos. Você começa a ter perfis diferentes. E tem o franqueado investidor, que é aquele cara que ele pega uma parte dos seus investimentos e coloca numa operação de franquia operada por um franqueado operador. Então, às vezes, ele tem ali ele investe numa operação e ele tem, às vezes, um sócio ou um parceiro que opera a loja. Então, tem alguns tipos. Franquia parece que é um único modelo, mas ele tem vários jeitos de você operar uma franquia. Entendi. Bom, indo agora um pouco pra... Depois a gente volta também, isso aqui a gente faz o que a gente quer. A questão do franqueador, tá? Muitos clientes procuram e falam assim, eu quero expandir o meu negócio, e aí começa... O que geralmente acontece? Aí tu pode até dar um outro ponto de vista, mas... Eu sou meio egoísta com o meu negócio, né? Então eu abro umas filiais, né? Começa a dar certo, começa a dar uma trabalheira aquele negócio das filiais. Aí começa a ter filiais, às vezes, no Brasil inteiro. Eu falei assim, cara, eu preciso expandir mais rápido o meu negócio. Eu preciso crescer de uma forma mais acelerada e o investimento é muito alto em cada filial que eu tenho que botar, treinamento e mais. E aí começam a querer estudar a viabilidade de uma franquia para expandir o seu negócio como um primeiro conceito, digamos assim, né? De necessidade. Tem uma preocupação que sempre leva o franqueador com a sua marca. Eu vou dar a marca na mão do Denis para ele levar. Como é que eu vou... E todo o controle que eu tenho que ter por trás disso. E aí acaba dando uma puxada de freio de mão. Como é que é o pensamento que um franqueador tem que ter para, de fato, o seu negócio crescer, assim? E se é necessário... Esse é o momento de colocar uma franquia também, né? Franquia tem que ter processo, tem que ter padrão. E não tem como, tem que ser engessado. É justamente o que você falou. Se cada um quiser operar do seu jeito, claro que você vai botar um pouquinho do seu DNA ali na operação, lidar com gente, mas algumas premissas o franqueador não pode abrir mão.
justamente para que ela consiga manter essa sinergia e essa capilaridade de uma forma controlada. Por isso que a escolha de você franqueado, você dono de uma empresa, que seria franquear, ela é muito importante. Normalmente a franquia é uma das opções de canais de vendas. Você pode escolher ter representante, você pode escolher ter licenciado, você pode escolher ter distribuidores do seu produto e serviço e você pode escolher ser franqueado. Dessas várias formas de você ter um canal de venda, a franquia é a que tem, na minha humilde opinião, um equilíbrio de forças. Você tem controle através de processos, manuais, contratos. Você tem uma gestão individual, que é o franqueado conhecer a região, conhecer o público dele, tá ali na ponta. E você ter padrão para o consumidor final, que eu coloco a terceira caixinha, que é o cliente saber que naquela loja do Boticário, aqui pode falar marcas, né? A loja do Boticário, a loja do McDonald's, a loja do Bob. Inclusive, se vocês quiserem patrocinar essas marcas que a gente tá falando, pode botar aqui, não tem problema, a gente aceita. Muito bom, muito bom. Serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Exatamente. Parceiros do franchise, né? Uniformes, né? Rei do mate. Softwares e assim vai, né? Muito bom, muito bom. Mas assim, quando você olha ali o logotipo, olha ali a marca do McDonald's, você pode levantar o dedo, você já sabe, bom, número 1, que vai vir uma batatinha frita, feita no óleo na temperatura padrão, que é de um fornecedor, no caso homologado, vai vir aquele pão naquela textura. Você pode não gostar ou... Garantia de qualidade. A garantia de padrão. Você pode até não gostar, não ser apaixonado, mas você sabe o que você vai encontrar. Com poucas, tem gente que ama, tem gente que não gosta tanto, mas você não tem tanta surpresa. Então, quando você vai em qualquer boticário, você sabe que vai encontrar aquele perfume, aquele frasco, etc. Qualquer rio do mate vai ter um padrão do mate, do chá e assim por diante. Isso é uma coisa que funciona através de padrão, através de qualidade, através de processo que o franqueador tem que manter ali na ponta. A tua empresa tem que estar muito estruturada em nível de processo, se tu quiser abrir... Processo, controle e acompanhamento. Pois é. Quer dizer assim, um papel muito importante de uma franquia é o consultor de campo. É o cara que vai na loja visitar o franqueado, não no papel somente de auditar, mas de ajudar o franqueado a manter aquele padrão, porque até o que é o conceito de franquia? Lucas, Anderson e Isabela. Qual é o conceito de franquia? É multiplicar um negócio que deu certo. Então assim, e tem uma coisa interessante também, quando você vai comprar uma franquia, ninguém põe a mão nas costas e fala assim, Lucas, você vai comprar minha marca, tá aqui, assina aí. A primeira decisão é do franqueado, é o franqueado que escolhe aquela marca. Então se você escolhe, você tem que seguir aquelas regras. Então é fundamental que você siga as regras e que o franqueador faça com que as regras sejam seguidas, porque é um negócio que deu certo, tem que multiplicar isso que deu certo. Mas o contraponto você também pode aprender com o franqueado, que a gente chama de franquia de 4ª, 5ª geração, que é o franqueado trazer insights para franqueadoras de ações, de produtos, serviços. Eu não sei se vocês sabem, quem inventou o Big Mac foi um franqueado. Então, o produto ícone de um dos maiores franqueadores do mundo foi inventado por um franqueado, que passou por um crivo, foi uma indicação, o franqueador aprovou e virou um padrão da rede. Olha o aprendizado. Na pandemia tivemos muitos aprendizados de franqueados com ideias na ponta que ajudaram a gerir a operação ali na ponta. Que legal. E quando você fala processos, procedimento, a gente já começa a imaginar os nossos clientes, as nossas empresas, enfim. É algo muito difícil de ter no dia a dia, quando é uma empresa, às vezes a ideia é boa, mas a empresa ela não é tão estruturada assim. Mas ela sabe da potência do produto ou do serviço dela. Existem profissionais que conseguem ajudar? Eu quero preparar essa empresa para se tornar uma franquia. Sim, existem várias consultorias bacanas. De novo, vou convidar vocês a visitar o site da Associação Brasileira de Franchising, que é abf.com.br. Ali você tem um lugar de fornecedores, você tem uma série de fornecedores ali cadastrados, homologados, que conhecem do setor, inclusive muitos consultores que vão fazer a análise da franqueabilidade, é quase um trava-língua, né? Da franqueabilidade do seu negócio. Se ele é franqueável, quantas unidades você pode ter no Brasil, potencial de crescimento, isso, potencial de faturamento, anotando aqui. Quanto que o seu franqueado vai ter lá na ponta, porque uma franquia de sucesso é onde é o famoso ganha-ganha. O franqueador tem que ganhar, o franqueado tem que ganhar e o consumidor tem que ganhar nesse processo. Essa pergunta que eu ia te fazer. Qual é o segredo? Todo mundo quer o segredo das coisas hoje em dia. Fala o segredo para dar as coisas certas. Que é o que é fácil. O caminho, me dá o caminho das pedras. Ou o segredo aqui. Ou o atalho. Né? O atalho, o segredo. Não, mas eu quero assim, pela tua experiência, como é que a gente estrutura para dar certo um processo todo de franquia, do franqueador ao franqueado? O franqueador, qual é a posição que o franqueador tem que ter e o franqueado de cooperação para o negócio dar certo, para o negócio fluir? Você mesmo já respondeu. Cooperação é a palavra. As marcas de maior sucesso em franquia é onde ela consegue estabelecer um relacionamento produtivo e positivo entre franqueado, franqueador, fornecedor e cliente final.
Na verdade, o tripé do franchise ele é formado pelo franqueador, o franqueado e o fornecedor. O contador entra no meio, nesse mesmo rótulo. Esqueceram da gente. Não, tá aí, dentro de fornecedor. Por quê? Porque esses fornecedores é o elo entre o franqueado e o franqueador e o franqueado e o cliente final. Quer dizer, é a embalagem que tem que estar maravilhosa, os insumos dos produtos tem que chegar pro franqueador e pro franqueado, a contabilidade tem que estar redonda, senão você pode ter problemas financeiros ali na frente. Aliás, queria deixar avisado que sem contabilidade não se faz franquia, minha gente. Eles vão avaliar o número de vocês na ponta do lápis, vai ter auditoria, vai ter... Então, vocês precisam do contador para que as franquias aconteçam. Voltando à pergunta lá atrás, na hora de escolher uma franquia, é a análise da DRE. Você tem que analisar o fluxo de caixa, analisar a DRE, analisar o resultado da última linha e assim por diante. Mas o fluxo projetado também do negócio. E para começar, precisa de um CNPJ. Então tá aí, ó, dependendo. Isso é uma outra verdade. Não existe uma franquia de pessoa física. Tem que ter um CNPJ. Isso é fundamental. Pode ser uma MEI, pode ser uma empresa, mas tem que ter um CNPJ. Mesmo que ele seja formado por um CPF. Mas voltando para cá. Possivelmente tinha alguma dúvida dessa daí aí, com certeza. Não, mas tem muita pergunta, gente. Assim, ó, o pessoal tá surtando aqui. Mas assim, eu queria retomar uma dúvida, na verdade, lá do comecinho. Que a Renata Freire perguntou que você falou sobre como os processos estão aqui para ajudar. E não para atrapalhar a vida do franqueado. Como se fosse uma visão de burocracia. A franquia é muita burocracia. Boa. E se dá para fazer isso sozinha, sem contabilidade. Não dá pra fazer isso. Não existe nada no mundo que possa se fazer sem contabilidade. Quero deixar isso muito claro. Que tinha uma pergunta porque eu tava assim, receosa de fazer essa pergunta. Porque a cara ela perguntou isso aí? Eu falei que eu tinha certeza que tinha uma pergunta. Você acha que ninguém pensou nisso? Manda um beijo pra Renata, já o Anderson e o Lucas. Vai lá. Não manda um beijo pra quem critica a contabilidade. Acho que ela deu a deixa. Eu acho que ela deu a deixa pra vocês disserem que precisa de contabilidade. Vai lá. Pode ser. Mas então, o processo. Depende, de novo, eu vou juntar as duas perguntas, a do Lucas e a dela. O processo ele vira um fardo quando ele não é colaborativo, né? Se você entende que ele está ali para te ajudar a facilitar a sua vida, você passa a ter aquilo a ser sua rotina. Você perguntou de esportes, né? Quando eu tinha a intenção de fazer... Minha ideia de fazer exercício é fazer 3, 4 vezes por semana. Quando eu me programava fazer 3, 4 vezes por semana, eu não fazia 3, 4 vezes por semana. Porque eu vou fazer de segunda, quarta, sexta, eu vou treinar. Acontecia alguma coisa na quarta, eu pulava a quarta e ia só pra sexta. Quando eu passei a ter uma rotina diária de treino, eu passei a treinar 5 vezes por semana. Mas minha meta é treinar 7. Por que eu faço estou dizendo isso? Quando você cria uma rotina diária de processos diários, raramente você fura. E quando você fura, ele não atrapalha tanto esse processo, porque ele é uma coisa que vira a sua rotina. Então, o processo tem que se tornar uma rotina e não uma questão burocrática. Se você botar isso na sua rotina, então é preencher uma documentação, é o checklist de qualidade de produtos. Por exemplo, quem trabalha no setor de alimentação na área de peixe, na área de comida fresca, você tem algumas franquias que tocam um alarme para você lavar as mãos a cada 5 minutos. Para você não ter o risco de ter algum tipo de contaminação nos alimentos. Então tocam um alarme, tem que lavar a mão. Então isso aqui, se você entender isso como uma rotina e não um processo burocrático, tem que lavar a mão a cada 5 minutos, porque senão você pode gerar algum tipo de problema na sua qualidade do seu produto ou serviço, você acaba introduzindo isso no seu dia a dia. Não é uma obrigação, então. Olha a ideia. Tem que entender isso, né? Olha a ideia. Imagine tocar a sirene a cada obrigação acessória que nós temos que entregar. Eu tenho uma... Como é que chama? Um sino lá que a gente bate, assim. Não é toda obrigação, porque senão eu ia bater o dia inteiro, né? Ficar batendo ali e não ia aguentar. Mas eu imagino a parte contábil. Eu falo pro meu financeiro. Meu financeiro sempre tira de manhã para fazer as coisas contábeis da empresa. Então assim, ele fala, não, das 9 às 11 eu não vou fazer nada, só a questão... Dica de ouro que ele tá dando aqui, ó. Porque um financeiro bem organizado numa empresa faz o contador feliz. Exato. É isto. Porque a empresa precisa de um financeiro organizado, com uma estrutura, porque tu tem que ter dados gerenciais já na tua empresa, para depois também fazer um apoio com a contabilidade e unir, né, tudo que... Então, a rotina contábil é fundamental. Então, até meu financeiro fala, não, da tal a tal horário, ninguém nem toca o telefone ali. Fechamento bancário, conciliação. Exatamente. Recebimento de nota. Mas e assim isso é empreender, né? Isso é fazer gestão, né? A gente traz essas tiradas justamente para provocar isso, né? Porque muitas vezes você quer ter números, você quer ter resultado, mas você não controla a parte dentro de casa, né? Você fala em tiradas, né, de brincadeiras à parte, mas tem um ditado, né, que o pupilo chega pro mestre e fala, mestre, pode falar pseudo palavrão aqui? Fala, querido mestre, como é que eu faço pra fazer menos cagadas? Ele fala, querido mestre, querido pupilo, experiência. Ah, meu pupilo, e como é que eu tenho experiências, meu querido mestre? Fazendo cagadas. Então, assim, com franquia, a gente tenta não precisar fazer de novo as cagadas. Porque alguém já fez. Então, assim, em franquia, o processo traz isso. Por que chegou esse processo? Porque para evitar, desculpa o termo, uma cagada. Então, assim, o processo vem para que você
cometa menos cagadas ali na ponta. É verdade. E com suporte, assessoria contábil, você evita isso, né? Então, tá vendo, Renata? Viu? Mas é Não isso tem aí. como, né? Acho que, mas eu acho que eu vou, Ele eu respondeu. vou aceitar ela, porque ele falou a verdade. Ela deixou uma deixa pra defender a contabilidade. Vou levar Ele é por do esse lado. marketing, né? É, Defende, ele defende, defende né? todo mundo. Mas, Denis, cara, papo aqui que a gente tem por Top, horas. né? Eu queria te agradecer. A gente já tá encerrando a conta por aqui. Mas tem um quadro final que a gente faz uma saideira que tu só pode responder sim ou não para algumas perguntas. 4 perguntinhas, bate e volta, tá? Vai, assim... Tu Só posso falar sim ou não? Marketing e advogado é triste, tá? Porque eles não conseguem responder. É muito complexo, mas Deixa comigo, eu vou me esforçar depende, aqui, eu tá? vou até- Então, O depende só não sim, existe. Exatamente, vai nessa. tá? Não. Depende não existe aqui, tá? Vamos lá. Você recomenda a experiência de ter uma franquia? Sim. É fácil estar à frente desse tipo de negócio? Não. Dá pra gerir sozinho o negócio? Olha aí, ó, pensou. Olha só. Olha só, aí ferrou. Depende. A gente sempre Eu faz só uma pergunta posso assim, responder sim ou não? no final. Sim ou não? Sim ou não? Ah, Dá pra gerar sacanagem sozinho? isso daí. Ai, caraca. pode. É assim, bom. você... Cara, você... vai pela percentual. É Não, provável que sim não, ou não? até porque tem relação franqueado-franqueador. No mínimo você tem que ter um Tá. franqueador ou um franqueado. Então é não, vai. Tá. E última. Eu posso ficar milionário como franqueado? Pode, tem muitos sim. E tem muitos casos de franqueados que estão muito bem, obrigado. Eu faço uma, não vou conseguir ficar ser só no sino não, mas eu faço uma relação que é o quê? Todo negócio, até banco quebra, né, gente? Todo negócio tem gente que tá ganhando muito dinheiro, tem gente que tá sofrendo para viver e tem gente que tá quebrando. Então, assim, se apoia nos que estão ganhando muito dinheiro, se apoia nos benchmarks de sucesso. Toda operação de franquia tem um franqueado que tá acima da média. Então, se você tá querendo abrir uma franquia, quando você vai procurar a franquia, eu dou uma dica, essa para mim é a dica de ouro. Converse com a maioria dos franqueados daquela rede. Existe um documento de franquia chamado COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, onde o franqueador é obrigado a te entregar quando você quer abrir uma franquia. Nesse documento tem o telefone e endereço de todos os franqueados da rede. É obrigatório ter. Então, se você vai abrir uma franquia, ligue. Para quantos? Para todos. Mas como assim? Cara, é uma decisão sua. Converse com a maioria de franqueados que operam aquela marca. Ali é seu maior termômetro se aquele negócio é para você ou não. Denis, mais uma vez, muito obrigado. Divulga o teu Instagram, porque o pessoal vai ficar enlouquecido querendo te seguir Vai. aqui pra ter mais informações. E, assim, estamos com um personagem de peso aqui, né? top, cara? eu Pelo tô- amor de eu- Deus. Eu aprendi, isso aqui foi uma aula pra mim. Peso, Tô me mas eu sentindo corro pra aqui. importante pela porque- primeira Corre pra vez. aqui, pra não dizer que é Acabou pesado, a gente comigo chama aqui de peso. agora, cara. Peso intelectual. Mas muito obrigado. Então, assim, Denis. obrigado pelo momento e a gente dá um momento pra se despedir e deixar aí o marketing, né, cara? Tem que dar espaço pro marketing do cara, né? Obrigada, Denis. Eu que agradeço, confesso isso quando eu vi aqui, que era sobre contabilidade, eu falei, meu Deus, o que eu vou Cara, fazer botaram ali, uma enrascada, né? O que eu vou fazer ali? Mas, pô, muito bacana, o pessoal muito descontraído e muito, pra quem não acompanha vocês, eu recomendo acompanhar, porque são assuntos diversos que, inclusive, tratam de contabilidade. Meu Instagram é Denis Santini, é muito simples, meu LinkedIn também é Denis Santini, e o que eu puder ajudar vocês vai ser um prazer. Obrigado, então, pessoal. Obrigado. Pode fechar a conta por hoje pra nós, que a conta é pelo Denis aqui, né? Porque ele vai pagar agora a rede do mate pra todo mundo aqui, tá? Valeu, obrigado. Valeu, pessoal, valeu. Valeu, gente.